Quem olha de fora para o Brasil fica admirado de ver o crescimento da igreja evangélica. E certamente conclui, deve estar acontecendo um avivamento lá no Brasil, porque as igrejas têm crescido de forma tão maravilhosa. Mas nós que estamos aqui, não temos motivos para estarmos tão animados com esse crescimento, infelizmente. Porque, na verdade, temos percebido uma euforia e um tipo de crescimento que é mais resultado de uma manipulação humana e da pregação de um evangelho equivocado, que não corresponde à verdade do evangelho conforme é a verdade em Cristo Jesus, e que infelizmente esse crescimento, eu coloco entre aspas, não tem produzido a qualidade de vida cristã conforme a palavra de Deus propõe. Nós temos percebido que é como um grande lago enorme, mas com uma profundidade ridícula. E que então nós temos um tipo de vida cristã que não é autêntica, não corresponde à verdade pelo qual Cristo morreu, e não produz nenhum efeito efetivo, poderoso na nossa sociedade. Quer dizer, com um crescimento tão grande da igreja, era para melhorar a situação do nosso país, mas não melhora coisa nenhuma. Violência, imoralidade, cada dia mais corrupção. Alguma coisa está errada. Então, nós queremos tratar desta questão do que significa andar no Espírito, do que significa verdadeiro avivamento, os sinais, prodígios que se tem anunciado e pregado pelos pregadores modernos. O que é, de fato, andar no Espírito? O que é verdadeiro avivamento? Quais os sinais autênticos de uma legítima operação da graça e do poder do Espírito Santo na vida de alguém? Eu sei que existe um desejo sincero na igreja por avivamento, por andar no Espírito, por viver a vida abundante, de ter poder do Espírito Santo, consagração, santificação, fervor. O problema é que Satanás sabe disso, e como enganador, ele irá fazer tudo para que você não alcance isso que você deseja. E a maneira mais eficiente de Satanás alcançar seu objetivo é dissimular, isto é, inventar um tipo de avivamento falso, que pareça com o verdadeiro, mas é totalmente ineficaz. E para isso ele conta com um aliado de peso, que é a nossa própria carne. Satanás chega para a nossa carne e diz: como vai, minha irmã? E a nossa carne diz: como vai, meu irmão? Tudo bem? Então ele conta com esse aliado.
Nosso objetivo nesses dias aqui, meus queridos, é denunciar o falso e acentuar o verdadeiro avivamento. E como compreender o lugar apropriado para os sinais e prodígios na Bíblia, para não sermos enganados. Então, nessas 4 oportunidades que vamos ter, nós vamos tratar hoje o maior de todos os sinais de avivamento. Amanhã vamos tratar dos sinais legítimos no avivamento. Depois vamos falar dos sinais falsos do avivamento. E por último, vamos tratar da função apropriada dos sinais e prodígios nas Escrituras. Nós hoje vamos falar sobre o maior de todos os sinais de avivamento. Vamos curvar nossa fronte e vamos orar ainda mais uma vez. Bendito Deus, nosso Pai, com temor, tremor, espírito humilde, buscamos a Tua face, ó Santo de Israel, único e verdadeiro Deus, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor, em nome dEle, suplicamos, tem compaixão de nós. Nós viemos para esta conferência numa grande expectativa de fé, de que o Senhor nos visite com graça e poder. Faça algo novo, profundo, poderoso nas nossas vidas. Mas nós não merecemos que Tu faças isto. Nós não merecemos que Tu nos abençoes. Somos pecadores indignos. Temos feito o que é mal perante os Teus olhos. Senhor, tem compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados. Não nos retribui consoante as nossas iniquidades, mas perdoa. Tu és especialista em perdoar. Tens prazer em exercer a Tua misericórdia. Volta-te para nós, com graça, com misericórdia, com amor. E de fato, Senhor, opera aquela manifestação do Teu Espírito e poder no nosso meio, aplicando a palavra viva em cada coração. Vence as barreiras, quebra as resistências, subjuga todo espírito de rebeldia e traz cativo à obediência de Cristo todo o pensamento. Faze isto, Senhor, para a Tua glória. Exalta a Tua palavra, glorifica e exalta Teu Filho bendito, nosso Salvador vivo, em nome de quem oramos. Amém. Bem, qual seria o maior de todos os sinais de avivamento? Deixa eu perguntar uma coisa antes aqui aos... Eu fico aqui ou fico no meio? Aqui, tá bom. Tá certo. Qual seria? Eu vou dizer para você, o maior sinal de todos os sinais de um verdadeiro avivamento é uma vida nova, transformada, a vida de Cristo em nós. Nós vemos as pessoas preocupadas e correndo atrás de sinais e de coisas extraordinárias, dons, curas e testemunhos a respeito de prodígios, mas este não é o maior sinal. O maior é o poder transformador da graça do Evangelho na vida de um pecador miserável, inimigo de Deus.
Este é o maior de todos. Ele é identificado com a ressurreição, com o poder da ressurreição de Cristo. E que gera esta nova vida. Então eu queria hoje tratar sobre isso. Começando a dizer que o que Deus quer e o seu objetivo é criar, ter para si um povo zeloso de boas obras, homens, mulheres, jovens, crianças, santos em Cristo Jesus, filhos e filhas de Deus, e que tenham nada mais, nada menos do que a vida de Cristo neles. O objetivo do Senhor em predestinar pecadores desde a fundação do mundo é que eles sejam conformes à imagem do seu Filho, Cristo Jesus. Isso está lá em Romanos, e eu quero que você, se puder, acompanhe comigo todos os textos e que a gente possa, assim, mesmo que gastemos algum tempinho em localizar esses textos, mas é muito importante que você os localize. Então, Romanos, no capítulo 8, no verso 29 de Romanos capítulo 8, nós lemos assim: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, esse é o propósito de Deus, não é pequeno não. O propósito de Deus para mim, para você, é que sejamos conformes à imagem do seu Filho. Esse é o padrão. É para isso que devemos olhar. Esse é o alvo. Não fique olhando para o irmãozinho do lado, ou aquele que você acha que parece mais consagrado, gostaria de ser como aquele irmão. Você tem que desejar ser como Cristo, conforme a imagem dele. Claro que para isso, você tem que saber que só uma ação sobrenatural, poderosa, do Espírito Santo, pela palavra do Evangelho, para que você chegue a viver a vida de Cristo em você. Então eu quero mostrar o seguinte. Se abrimos agora em João, no Evangelho de João, no capítulo de número 7, veja no verso de número 37, diz assim: no último dia, João 7, 37 em diante, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Aqui outro padrão. A vida cristã, diante do conceito do Senhor Jesus, é nada mais, nada menos do que ter do seu interior fluindo rios de água
viva. Eu não sei você, mas eu às vezes fico pensando nesses textos, como estou agora colocando, conforme a imagem do Senhor Jesus, e uma vida tão abundante, tão gloriosa cristã, que é como rios fluindo de água viva do seu interior. Meu Deus, eu estou longe, não é? E se nós abrirmos em João 10, no verso de número 10, Jesus diz assim: o ladrão vem somente para roubar e matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então você percebe que o que o Senhor pretende com a vinda do Senhor Jesus Cristo, Ele enviou o seu Filho. Deus verdadeiro, um Pai, em glória, poder, majestade, Ele deixou sua glória, se fez como um de nós, o Verbo se fez carne. Ele andou aqui de modo santo, puro, perfeito. Os evangelistas dizem de Cristo: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele manifestou o seu poder, porque era verdadeiro homem, verdadeiro Deus, cheio do Espírito Santo. Ele manifestou a glória do Pai. E foi obediente, diz a Bíblia, até a morte e morte de cruz. E tudo que ele padeceu. E quando eu penso no sofrimento da cruz de Cristo, eu quero dizer uma coisa para você. Você deve meditar na crucificação, conforme está relatado pelo Espírito Santo nas Escrituras. Cuidado com estas falsificações produzidas por Hollywood e pelo engenho cinematográfico. Eu não gosto deste filme Paixão de Cristo. Eu abomino isso aí, porque eles não têm qualquer condição de mostrar de fato o que foi a crucificação. Eles nem chegam perto. Eles tentam enfatizar o sofrimento humano, mas isto é besteira. Tem muito sofrimento humano. O problema é que eles não podem mostrar com todo o engenho da computação gráfica, cinematográfica, seja o que for, eles não podem mostrar o que foi o sofrimento de Cristo como Deus, homem, e as implicações da sua alma pura, divina, santa, mesclada, contaminada com nossa imundície, com nosso pecado. Ninguém pode mostrar a dor da alma do Filho do Deus vivo, padecendo pelos nossos pecados. Ninguém pode interpretar e mostrar claramente, só o Espírito Santo pode, o que significa o seu clamor: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Quem pode penetrar na profundeza do que isto significa? Nas implicações profundas da alma de um verdadeiro homem, verdadeiro Deus, num suplício misterioso da cruz. Quando pensamos na cruz, tateamos, não conseguimos penetrar.
Não dá para calcular a dor, a angústia, o suplício, em toda a sua inteireza, em todas as suas implicações. Quando o credo apostólico fala que ele desceu ao inferno, ao Hades, significa a extensão do sofrimento terrível dele na cruz. Aí, quando a gente pensa nisso, eu fico perguntando, qual é o resultado? Porque ele morreu, ele ressuscitou o terceiro dia, e o resultado? Em Isaías, no capítulo 53, verso 11, eu não vou abrir agora, mas vou citá-lo, diz assim: ele verá o resultado do trabalho penoso da sua alma e ficará satisfeito. Então eu pergunto, você acha que o Senhor Jesus está satisfeito com o resultado do trabalho penoso da sua alma na vida da igreja hoje, na sua vida? Eu fico pensando que, infelizmente, a vida que nós temos visto e testemunhado, pessoal, dos crentes hoje, é tão vergonhosa, tão medíocre, uma lástima. Jovens que andam tropeçando, cai e levanta, uma hora está bem, outra hora está embaixo, cheio de práticas de pecado. O mundanismo toma conta, o secularismo, a mente é mundana. Frequentam a igreja, estão lá, mas, na verdade, não estão nem aí. Não há um compromisso sério. Há uma sociabilidade. E a busca é por entretenimento, mesmo dentro da igreja. É por isso que o culto tem cada vez mais se transformado numa fonte de entretenimento. O púlpito não tem mais valor. O que tem valor é a plataforma que se tornou palco. E o que se busca é um show. As pessoas não estão interessadas, de fato, em viver a palavra de Deus, em ter mesmo a vida de Cristo nelas. Eu, claro, estou generalizando. Sempre há os que são do Senhor. Mas eu estou falando desse avivamento que nós estamos vivendo hoje. Não temos visto o resultado da obra penosa da alma do nosso Salvador na vida da igreja hoje, não. É uma vergonha. Não causa espécie. As pessoas não estão admiradas vendo o testemunho, a vida de santidade, de pureza, de compromisso, de amor a Deus, a sua palavra, de renúncia das propostas do mundo. Ninguém quer morrer para si mesmo, nem para o mundo. Cada vez mais vemos o egoísmo, o orgulho, interesse pessoal, curtir. Não, alguma coisa está errada. É por isso que
nós queríamos hoje, e eu espero que dê tempo, de examinar, que isso tudo é introdução, né? Examinar o que nós estamos querendo dizer a partir desse verso das Escrituras que está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Esse verso é o verso básico que nós vamos usar hoje aqui para mostrar esse sinal verdadeiro de avivamento que nós precisamos. 13, eu vou ler o verso de número 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios, na primeira. 2, 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. É um dos versículos mais duros da Bíblia. Eu vou repetir, presta atenção. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Como é que o apóstolo Paulo escreve isso para uma igreja de crentes, de Corinto? Espera aí. O pessoal lá falava línguas, profetizava, e milagres. Como? O apóstolo Paulo está suspeitando de crentes que falam línguas, profetizam e fazem milagres, expulsam demônios, suspeitando da fé, suspeitando que de fato estejam em Cristo e sejam salvos. Aí é que está, meu querido. Temos que separar estas coisas conforme o ensino das Escrituras. E eu vou mostrar para vocês agora um texto na Palavra de Deus que fala de um número imenso de crentes, entre aspas, com estes dons, na antessala do inferno, pronto para serem jogados no mais profundo do inferno. Quer ver? Então vamos abrir em Mateus capítulo 7. Eu quero começar do verso de número 15. Diz assim, Mateus 7, a partir do verso de número 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus.
Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Só bota o dedo aí, espera um pouquinho só. Olha aqui. Que frutos são esses? Tem gente que pensa assim: pelos frutos conhecereis. Olha, aquele fulano pregou, rapaz, e tanta gente veio à frente. Quantos frutos! Gente que foi salva naquela noite e que se decidiu e veio à frente. Puxa, que homem abençoado! Olha quantos frutos! Olha o dedinho. Não é disso que a Bíblia está falando. Aquele fulano é muito ativo, ele está na igreja, olha, você vê, ele é presidente da mocidade, ele trabalha na união de jovens, olha, você vê, ele faz isso, faz aquilo, está sempre na liderança, tal, cheio de obras que ele faz, rapaz, olha, quantos frutos. Esse cara, por os frutos conhecereis. Olha o dedinho. Necas e pitibiriba. Não é esse tipo de fruto. Aqui o contexto é fruto que mostra a natureza da árvore. Não é resultado de atividades, resultados de esforço, mas de vida. Frutos aqui dá mais com o que a palavra de Deus chama de fruto do Espírito. Pelos frutos os conhecereis, é pela vida, de santidade, de piedade, de compromisso com Deus e com a sua palavra. Porque agora, daqui para frente do verso que eu vou ler, você vai ver gente que produz frutos e que não é. Quer ver? Verso 21 em diante, retomamos a leitura. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora presta atenção, esse é o versículo que fala da multidão de crentes na antessala do inferno. Presta atenção. Muitos, veja, muitos, a multidão, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Profetizaram. Em teu nome não expelimos demônios? Expeliram, disseram: sai demônio, e o demônio saiu. Em teu nome não fizemos milagres? Oraram por pessoas doentes e as pessoas ficaram curadas. Mas veja o que diz o verso 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu acho que você está com uma interrogação desse tamanho aqui. Espera aí, pastor. Quer dizer que uma pessoa pode ser usada pelo Espírito Santo e no final ir para o inferno? Pode? Pode, sim, senhor. Pode, sim, senhor. O Espírito Santo usa até mula. Mula falou. O Espírito usou Balaão. Balaão ele era um profeta ímpio, vidente ímpio. Ele tinha um coração cheio de ganância. Ele queria amaldiçoar Israel. Não tinha a menor intenção de abençoar, ele queria o dinheiro. E a sua intenção era amaldiçoar. Só que quando ele abria a boca, o Espírito Santo
o usava para abençoar Israel. E ele insistiu várias vezes. Todo aquele negócio, não, só o que o Senhor mandar, isso eu farei, aquilo lá é balela. O coração dele é ímpio, iníquo. Tanto é assim que, se você continuar estudando a história de Balaão, ele não conseguiu prejudicar Israel amaldiçoando. Ele inventou uma forma para que Israel fosse atingido. Ele inventou um pecado. Ele sugeriu que as mulheres seduzissem os homens de Israel e os trouxessem para se prostituir com elas e com seus deuses, as amonitas. E o que aconteceu foi que realmente o Senhor feriu Israel por causa disso. Esse foi o pecado de Balaão. Mas ele profetizou. E que dizer de Saul? Saul abandonou o Senhor. Saul, o Senhor se retirou dele. E o coração dele se tornou iníquo. Ele queria matar Davi. E um espírito mau da parte do Senhor vinha para atormentá-lo. O espírito mau da parte do Senhor quer dizer um espírito maligno, imundo, obedecendo a ordem do Senhor, e vinha para atormentá-lo. Até endemoniado ele era. E saiu para matar Davi. E nessa busca de ódio, ele entrou no arraial de profetas. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre ele e ele começou a profetizar. E o adágio ficou: está Saul entre os profetas? Então quer dizer que o Espírito Santo usa pessoas iníquas, não salvas, usa. A gente vai percorrendo pela Bíblia, tem vários. O que dizer de Judas? Filho da perdição. Estava lá, entrou no colégio apostólico. A Bíblia diz que os discípulos saíram juntamente, eram 70, 2 a 2. E voltaram alegrinhos: Senhor, em teu nome os espíritos se nos submetem. E Judas no meio. Ou não? Judas lá. O Espírito Santo usou, sim. E aqui está, usou estes para realizar estes milagres. Mas o Senhor nunca os conheceu. Praticavam a iniquidade. Então, querido, nós ficamos muito impressionados com pessoas sendo usadas pelo Senhor e tomamos, às vezes, conclusões precipitadas. Não devemos nos impressionar tanto com o que eles fazem, mas sim nos impressionar com o que eles são. A vida deles, a vida de Cristo, de santidade, de pureza, de piedade, de humildade, de amor, de temor diante de Deus. Este é o maior de todos os sinais de avivamento. Porque, meus queridos, não é pouca coisa quando Deus visita um pecador, lhe concedendo convicção de pecados. E eu vou dizer, isso não tem acontecido hoje, não, é raro. Nós temos pessoas que reconhecem que são pecadoras, mas não que tenham tido convicção profunda de pecados.
Eu digo para você, esta é a deficiência terrível dos nossos dias na igreja, dos nossos dias. Você pergunta para uma pessoa: você é pecador? Ah, eu sou, claro. A Bíblia diz que todos pecaram. Eu sou pecador. Mas se você perguntar para ela: o quanto você é pecador? Bem, eu sou um bocado pecador. Mas tem gente pior do que eu. Ah, tem. Eu nunca matei, nunca estuprei. Sou uma jovem pura, virgem. Eu não fico com aquelas rodando bolsinha na esquina, se prostituindo. Eu tenho pecado, mas espera aí, tem gente pior que eu. Tem gente atrás das grades, facínoras. Aí, eu digo, está por fora. Falta convicção de pecados. Porque quando Deus visita alguém para convencer do pecado, da justiça e do juízo, esta pessoa não se sente só pecadora, ela se sente o maior dos pecadores, o pior dos pecadores. Foi isso que o apóstolo Paulo sentiu, quando lhe disse: fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando Deus visita alguém com convicção de pecados, esta pessoa não tem dúvidas, ela se sente o pior dos pecadores. Aí você vai dizer assim: mas espera aí, nem que eu faça qualquer esforço, eu não posso dizer que eu sou pior pecador do que o infeliz que matou uns 15. Eu não posso ser pior pecador do que aquele coreano infeliz que matou 32 pessoas lá nos Estados Unidos, no colégio, gente inocente. O senhor quer dizer para mim, nesta noite aqui, que eu sou mais pecador que o infeliz do coreano? É exatamente isso que eu quero dizer para você. Então abra aí a Bíblia em Marcos capítulo 5. Se não for isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, então, não sei. Marcos capítulo 5. Desculpe, Marcos capítulo 7. Versículo 21. Ele começa no 21. Presta atenção o que Jesus diz. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Preste atenção, note que ele não diz assim, porque de dentro do coração de alguns homens, do coreano e outros lá. Não, ele diz, de dentro do coração dos homens, do meu e do seu. Ninguém escapa aqui. É assim que Deus vê o meu e o seu coração, e o coração do coreano. Tudo uma miséria só. Tudo isso aqui, homicídio, está no coração do coreano? Está no meu. Por circunstâncias,
da providência, Deus teve misericórdia de mim e não me deixou estar com uma arma na mão para botar para fora todo homicídio que eu tenho dentro do meu coração. E circunstâncias. Mas eu não tenho diferença. Você não tem diferença nenhuma do coração do coreano, nem eu, nenhuma. A miséria do homicídio, os homicídios estão dentro do meu coração e do seu. E prostituição, da prostituta, e todo o mal do mundo está dentro do meu coração e do seu coração. Você não sente assim. Você não sente assim. Mas é assim que Deus vê o seu coração, porque é assim que é o seu coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E diz a palavra de Deus que todos nós somos como o imundo. É assim que Deus vê. Você olha para o outro e diz, olha, que coisa, parece um anjo aquela menina, né? Ou a menina olha para o rapaz, olha que coisa, que pureza. É uma miséria, um e o outro. Não capa nada. Você nem imagina. Você não vê, mas Deus vê. Se nós abrirmos em Romanos, no capítulo 3... que é a reprodução dos Salmos, que os Salmos diz, a partir do verso 10, o que a gente tem aqui, eu chamo de radiografia espiritual. Se existisse radiografia espiritual, aqui seria, né? O médico não sabe o que você tem, você está com uma dor ali, um negócio, aí tira aquela radiografia, aí bota na luz assim, aqui tem um negócio aqui, um cálculo, ele vê lá. Muito bem, então temos aqui uma radiografia espiritual que vai mostrar o que é que tem de fato dentro de você. Começa assim, eu vou pular logo primeiro e dizer, não há justo nenhum sequer. Logo de cara, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Presta atenção, se a Bíblia está certa, você está lascado. E eu também. Não tem, não adianta. Não, tem o livre-arbítrio. No fundo eu quero fazer o bem. No fundo é que você é podre. Coisa nenhuma. Não tem, a Bíblia está dizendo que não tem. Então não tem. Não fica esperando que alguém que vai buscar Deus. Vai nada. Não vai. Não há quem busque. Então não vai buscar. E tem mais. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Eu me lembro quando era mais jovem que eu li esse texto aqui. E dizia, a garganta deles. A minha não. Você é louco. Minha garganta... sepulcro aberto? Escovo o dente todo dia? Não é isso não. Ninguém quer admitir. Mas ele aqui não está dizendo a garganta deles, não. É a garganta dos homens. Minha e sua. É essa podridão. Não adianta botar. É podre. Sepulcro aberto. Com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca lhes tem cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, e nos seus caminhos a destruição e miséria. Ainda que você não tenha derramado sangue nenhum, e nem no seu caminho tenha havido destruição e miséria, é assim que é o seu coração, e é assim que é dentro de você.
Deus, pela sua misericórdia, graça comum, tem restringido o mal. Graças a Deus, mas se deixar ao nosso dispor, é assim que somos. Desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz, para que cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então, meu querido, veja que esta é a situação, e só mesmo uma operação da graça e do Espírito Santo de Deus para você experimentar o que significa convicção de pecados. Veja, nossa geração não sabe o que é isso. Os puritanos do século XVII, que estudaram profundamente a palavra de Deus e que buscaram de Deus a compreensão profunda das Escrituras, eles falavam de um agonizar em arrependimento. Você já ouviu isso? Não ouvimos, a nossa geração não trata disso. Mas John Bunyan, que escreveu Peregrino Puritano, agonizou em arrependimento 18 meses. Agonia, uma angústia, uma tristeza, chorando todos os dias, se sentindo pior dos pecadores, enojado de si mesmo, dos seus pensamentos, das intenções vis do seu coração. Meus queridos, é preciso que Deus visite nossa geração com verdadeiro quebrantamento, um verdadeiro arrependimento. Nós vamos tratar disso de manhã. E então entender que por causa do pecado nós nos tornamos mortos em pecados, totalmente inabilitados para a conversão de nós mesmos, por nós mesmos, totalmente inabilitados. Negócio de livre-arbítrio, ó, por fora. O livre-arbítrio é um escravo, dizia Lutero. E é verdade, um escravo do pecado. Você está morto. Esta é a condição que o pecado trouxe ao homem. Então, o maior sinal de um avivamento é o poder vivificador, regenerador do Espírito Santo. Pegando uma vida como você e eu, miserável desse jeito, com todas essas inclinações e completamente morto, inabilitado para Deus, e sermos vivificados pelo poder do Espírito Santo de Deus e do Evangelho. Se nós abrirmos em Efésios, e eu já estou encerrando porque eu sei que meu tempo está se esgotando. Efésios, no capítulo 2, diz: Ele vos deu vida, verso 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Que coisa maravilhosa. No verso de número 8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós,
é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, é um milagre da graça soberana de Deus visitar um morto e vivificá-lo para uma nova vida, novamente, novo coração. E isso sim é sinal. Isto sim é sinal de uma visitação do Espírito Santo de Deus. Isto sim está de acordo com o que é chamado na Bíblia de batismo do Espírito Santo. É o Espírito Santo vindo, vivificando o pecador, ressuscitando-o em Cristo e batizando-o no corpo de Cristo, dando-lhe o poder de ser chamado filho de filho de Deus. E aí, andar em novidade de vida. E aí, a vida de Cristo começa a se manifestar nele. Os pecados vão sendo mortificados. E a vida de Cristo se manifesta nele. Quer saber o que é uma prova de um avivamento verdadeiro e do que é uma visitação do Espírito Santo de Deus? Olhe para moços e moças que, vivificados pelo poder de Deus, amam a Cristo, a sua palavra, a sua igreja, e odeiam o mundo nas suas propostas vis. Odeio o pecado. Eu não estou falando de gente piega, não. Estou falando de moços e moças crentes que amam a vida, mas amam a vida em Cristo. E amam a vida como uma oportunidade de glorificar a Deus em tudo que faz. Moços e moças, como aqueles da igreja do apóstolo João, quando ele escreveu dizendo: moços, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus habita em vós e tendes vencido o maligno. Será que algum pastor tem coragem de escrever, viajando para a sua mocidade, e com toda sinceridade, realidade, não para passar a mão na cabeça e agradar, mas dizer do fundo do seu coração, com toda certeza: meus jovens, eu escrevo a vocês, porque sois fortes, vocês são fortes, a palavra de Deus habita em vocês, moços e moças da minha igreja, e vocês já venceram o maligno. Então, uma vida consagrada, que ame ao Senhor, que glorifique a Deus. Este é o maior sinal de uma visitação do poder de Deus. Como eu almejo e anseio isso, primeiro para a minha igreja, depois para a igreja no Brasil. Se o Senhor fendesse os céus e descesse, e nos visitasse com todo o poder, operando esta vivificação em Cristo, um exército de moços e de moças, convertidos verdadeiramente, santos, em cujo coração habita a palavra de Deus, e que já botou o maligno debaixo dos pés, e que vivem vitoriosamente, não em prática de pecados, mas vitoriosamente. Eu vou lhe dizer, ia fazer diferença, e muita diferença. Nosso país seria abalado, ainda que o número fosse menor, bem menor, mas eles iriam saber: existe um grupo de pessoas diferente, e que verdadeiramente anda nos caminhos do Senhor,
e vive a vida de Cristo e glorifica a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e possa nos abençoar e nos conceder esse sinal, acima de tudo e de todos, sinal verdadeiro de um avivamento verdadeiro. Que Deus nos abençoe.